O livro de 2 Reis, em seu capítulo 17, a partir do versículo 33, nos conta: E assim eles diziam temer o Senhor. Porém, também serviam seus próprios deuses, segundo os costumes das nações, dentre os quais tinham sido transportados. E ainda hoje, eles seguem fazendo segundo seus primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo seus estatutos, ordenanças e leis. O Senhor tinha feito uma aliança com este povo, porém eles não ouviram. Seguiram fazendo conforme seus próprios costumes. Afirmavam temer ao Senhor, porém seguiam servindo as suas próprias imagens e esculturas. E isto foi passado de pai para filho, e dos filhos para os seus próprios filhos. E assim os fazem até os dias de hoje. Sabe, irmãos, quando nos convertemos verdadeiramente a Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus nos assopra entendimento acerca da Palavra Santa, precisamos nos permitir ser moldados à verdade do nosso Senhor. Tudo aquilo que nos influenciou no passado, todos os costumes, crenças e religiosidades, precisam ser transformados por meio da voz do Espírito Santo de Deus que agora habita em nós. Se antes não tínhamos entendimento, se antes não tínhamos poder para entender as Escrituras Sagradas, agora, como templos sagrados do Espírito Santo de Deus em nós, temos o privilégio de ouvir o nosso próprio Senhor. Após a vinheta, eu quero falar mais a respeito das vozes que nos têm influenciado. Portanto, fique conosco. Irmãos, talvez você ainda não tenha se dado por conta, mas invariavelmente, todos nós precisamos aprender a lidar com 4 tipos de vozes que falam conosco a todo momento. Uma das vozes que volta e meia tenta nos influenciar para o mal é a voz do diabo. E por favor, irmãos, não tentem aparentar uma grande religiosidade ou espiritualidade e querer nos dizer que você está livre de escutar a voz do inimigo. Ele fala conosco a todo momento, se utilizando das nossas fraquezas, dos nossos medos, receios e inseguranças. Quantas vezes, meu amado, você idealizou algo em sua vida? Pensou em um projeto, sonhou com uma perspectiva de vida. E lá no seu íntimo, uma voz brotava dizendo: esquece, Gustavo, isto não vai dar certo. Ou então, isto nunca foi para você. Entenda, irmãos, que tudo que seu inimigo mais quer é que você acredite que esta história de Jesus Cristo, de salvação, de céu ou inferno, tudo não passa de uma grande invenção humana. Ele está aí apenas para te confundir, para te entreter com as coisas deste mundo, fazendo seu tempo passar e você cada vez mais atolado em trevas e servindo a um Deus de escuridão. Uma outra voz que volta e meia fala conosco seria a nossa própria voz. Esta voz normalmente nos influencia a acreditarmos que tudo pode ser feito por meio da nossa própria força ou capacitação. Esta voz nos influencia a dizer que seríamos suficientes, que teríamos sim razões sempre e que por vezes somos injustiçados e as pessoas não reconhecem os nossos méritos. Também existem as vozes das pessoas que nos cercam, que estão ao nosso redor. Amigos, familiares, parentes, terceiros, pessoas que não sabem absolutamente nada da nossa vida, porém sentem-se no direito de dar opiniões, dicas, sugestões de como você deveria agir e reagir. Pessoas que nem de perto imaginam aquilo que você esteja passando. Pessoas que sequer passaram pelos desertos que você tem passado, porém sentem-se no direito de se entenderem sábias o suficientes para nos aconselhar. Muito cuidado, meus irmãos, com o tipo de pessoas com quem você tem andado. E por fim, existe a voz do Espírito Santo de Deus. Esta sim, irmãos, uma voz digna de ser escutada. E quanto às outras vozes nos trazem confusão, dúvidas, dores, angústias e trevas, a voz de Deus nos traz consolo, paz, mansidão e a luz de Jesus Cristo. A voz de Deus nem sempre realiza aquilo que queremos, mas ela nos instrui na verdade e nos faz caminhar nos propósitos de Deus. A voz de Deus fala conosco a todo momento. Ela fala conosco em todas as situações e circunstâncias. Agora mesmo, a voz de Deus está a falar conosco. Você consegue sentir ela? Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Pare de dar ouvidos àquelas pessoas que nada te acrescentam.
Pessoas que somente sabem falar mal dos outros. Pessoas sem pudores, maldosas, sem freios na língua. Essa gente não vai te acrescentar absolutamente nada em sua vida. E pior, se você seguir andando com elas vão seguir te influenciando em sua vida. Aprenda que nesta vida você não pode piorar a sua situação espiritual. Você precisa crescer, maturar, buscar a sabedoria que somente emana do nosso Senhor. Portanto, aprenda a andar, conviver com pessoas que sejam melhores do que você. Aprenda a se relacionar com pessoas que se pareçam com Jesus Cristo e se envolva mais com as coisas de Deus. Isto sim, irmãos, te trará crescimento e fortalecimento espiritual. Reflita a respeito e ouça mais a voz do nosso amado Senhor. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso Jesus, ainda está aberta. Deus os abençoe.